Olá, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus no ar. Mais uma edição do nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Estaremos neste momento gravando a nossa quarta palestra sobre missões. Nós estamos ministrando uma série de estudos por título Os Métodos Divinos e Humanos para se alcançar os perdidos para Cristo. Você pode acompanhar as palestras já ministradas, tanto no YouTube como também no nosso Facebook. Nós queremos introduzir a nossa quarta aula trazendo aqui um testemunho, um depoimento. No ano 2016, Deus me concedeu a honra de participar de 3 momentos que marcaram profundamente a minha vida na área de missões. Em 2016, eu tive a alegria de cursar o curso Kairos Internacional, na cidade de João Pessoa. Tive também a alegria de cursar o Perspectiva Brasil e também tive a alegria de participar do Congresso de Missões Todos os Povos Te Louvem Aliança, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, as verdades que nós iremos abordar, tratar nesta quarta aula, tem a ver com o conteúdo que nós assimilamos desses 3 momentos ou capacitações na área de missões que nós participamos no Kairos Internacional, no Perspectiva Brasil 2016 e também no Congresso de Missões Internacional Todos os Povos Te Louvem. Nós concluímos a nossa terceira aula trazendo para os amados irmãos e amigos alguns conceitos sobre a palavra missões. E nós vimos que missões é falar de algo que está no coração de Deus. Vimos que falar de missões é falar do perfeito amor de Deus pelos pecadores. Vimos também que falar de missões é falar do desejo do coração do único Deus verdadeiro, que não desistiu do homem mesmo após a queda lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz, quando os nossos pais carnais ou biológicos, Adão e Eva, caíram em pecado, diz a Bíblia que Deus veio ao encontro do casal, Deus aplicou sanções, disciplinas a Adão, a Eva, a serpente, a terra. Deus proferiu também a condenação do diabo ou Satanás, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira promessa redentiva, ou a primeira promessa de salvação que nós encontramos na Bíblia, quando está escrito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que essa palavra profética dita por Deus, ela se cumpriu aproximadamente 2000 anos passados, quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Nós concordamos plenamente com a verdade dita pelo pastor John Piper, que a morte do Senhor Jesus não foi um acidente na história. A morte do Senhor Jesus não foi um acidente na história, mas foi o cumprimento de um plano, de um programa que Deus estabeleceu lá na eternidade, né? Por isso que nós falamos que falar de missões é falar do exercício da graça, é falar do exercício da bondade e da misericórdia de Deus para com o pecador caído. Diante disso, nós queremos reiterar o que temos dito neste curso bíblico, neste curso sobre missões ou missiologia, que falar de missões é falar de um assunto que possui um consistente, um profundo respaldo bíblico. Diante disso, eu quero dizer para os meus irmãos que falar de missões também é falar de estatísticas, falar de números, falar de desafios. E ao cursarmos o Kairos Internacional, ao cursarmos o Perspectiva Brasil 2016 e ao participarmos do Congresso Internacional Todos os Povos Te Louvem Aliança, nós ouvimos, através desses cursos bíblicos,
alguns dados, alguns números, algumas estatísticas que nós queremos compartilhar com os amados irmãos e amigos nesta quarta aula sobre missões. Nós sabemos que a ONU divulgou recentemente, a Organização das Nações Unidas, que vivem atualmente no planeta Terra um pouco mais de 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. É isso aí, somando a população da América do Sul, América Central, da América do Norte, somando a população da Europa, Ásia, África e Oceania. Então a ONU divulgou que vivem atualmente, em pleno século XXI, um pouco mais de 7 bilhões e 400 milhões de pessoas na face da Terra. Agora, tratando sobre estatísticas na área de missões, agências missionárias sérias, confiáveis, têm divulgado que levantamentos comprovam que mais de 4 bilhões e 100 milhões de pessoas em nossa geração ainda não foram alcançadas, essas pessoas, com a pregação do Evangelho. E uma coisa que nos preocupa como igreja cristã, como cristãos, como pregadores, missionários do Senhor Jesus aqui na face da terra, é que desses um pouco mais de 4 bilhões e 100 milhões de pessoas que ainda não ouviram falar a respeito do Senhor Jesus, nós sabemos que nesse número, os povos mais difíceis em termos de cultura, pobreza, política, analfabetismo, línguas ou idiomas, os povos mais resistentes à pregação do Evangelho encontra-se na denominada janela 1040, uma área que contempla ali parte da África e parte da Ásia. E um outro dado que nós queremos trazer também para os amados irmãos e amigos em relação à Ásia, comprovadamente, há hoje na Índia 33 milhões de entidades religiosas que são adoradas. Com isso eu quero dizer que na Índia atualmente adora-se mais de 33 milhões de deuses, né? Então nós sabemos que o paganismo, o sincretismo religioso tem atingido milhões de indianos em nossa geração. E nós sabemos também, em relação ao mundo, que milhares de etnias, povos na face da terra, ainda não possuem nenhum versículo traduzido na sua própria língua. E nós sabemos que a igreja tem à sua disposição muita tecnologia, temos recursos, mas lamentavelmente em pleno século XXI, milhares de etnias não possuem ainda nenhum versículo traduzido na sua própria língua. Eu estava lendo uma matéria sobre as tribos indígenas aqui no Brasil e comprovadamente há 115 tribos indígenas no território brasileiro que ainda não recebeu a presença ou a pregação do Evangelho. Também queremos ressaltar que nós sabemos que um dos países mais populosos da face da Terra é a China. China e Índia, ambos os países possuem mais de 1 bilhão de habitantes. E estatísticas comprovam que 500 milhões de pessoas que vivem na China ainda não ouviram falar a respeito do Senhor Jesus, ainda não ouviram a pregação do Evangelho, que é o único meio de salvação para todo aquele que crê. Nós estivemos ali em Belo Horizonte participando de um congresso de missões e nós ouvimos ali um representante de uma denominação muito séria na Espanha e ele divulgou abertamente, né, para nós congressistas que atualmente lá na Espanha, Europa, há 7.540 cidades sem nenhuma igreja evangélica, sem nenhuma igreja protestante séria pregando o Evangelho. 7.540 cidades na Espanha sem a presença de uma igreja séria pregando, anunciando o Evangelho, que é o único meio de salvação para todo aquele que crê.
voltando para o Brasil, no Nordeste, né? No Nordeste existem centenas de cidades sertanejas com menos de 1% de pessoas crentes na pessoa do Senhor Jesus. Escute bem, centenas de cidades, municípios do Nordeste brasileiro com menos de 5% de pessoas que confessam a sua fé no Senhor Jesus, Jesus como único Salvador. Um outro dado também que me chamou muita atenção, no Congresso Todos os Povos Te Louvem Aliança, a Europa, né, o antigo continente, a Europa atualmente, o continente é formado por 45 países, escute bem, 45 países, e lamentavelmente só 3,5% dos europeus são pessoas declaradas cristãs ou crentes na pessoa do Senhor Jesus. Isto implica dizer que na Europa hoje vivem um pouco mais de 700 milhões de habitantes, e desse número de 700 milhões, apenas 3,5% confessam serem crentes na pessoa do Senhor Jesus. E é triste dizer, né? É triste dizer que estatísticas semelhantes a estas e outras realmente é uma pura realidade diante de nós que advogamos, está pregando, proclamando, anunciando o Evangelho, que é o único meio de salvação para todo aquele que crê. Diante desta palavra, eu quero dizer para os meus irmãos e amigos o seguinte, que pela universalidade e pela intensidade do cumprimento dos sinais proféticos, o Senhor Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja e, lamentavelmente, a obra de missões ainda é uma tarefa inacabada, quando comprovadamente mais de 4 bilhões de pessoas ainda não foram alcançadas com a pregação do Evangelho. Eu não sei se vocês tiveram acesso a uma pesquisa que foi feita no Brasil, parece-me que no final do ano de 90 para início do ano 2000, e foi feita uma pesquisa sobre em que os crentes brasileiros gastam mais o seu dinheiro, né? E foi comprovado que os crentes, os evangélicos do Brasil, gastam mais dinheiro tomando Coca-Cola, comendo coxinha, comendo cachorro-quente, comendo pizza, comendo chocolate, com produtos de beleza, com cosméticos, com animais domésticos, do que com missões. E nós sabemos que é uma realidade de uma pesquisa com viés puramente nacional, mas comprovadamente nós sabemos que hoje as igrejas denominadas evangélicas ou protestantes investem muito pouco no custeio ou na manutenção da obra missionária, principalmente missões transculturais entre os povos não alcançados. Mas eu quero ressaltar nesta quarta aula que a igreja precisa despertar para esta verdade. Nós sabemos que o instrumento que Deus tem para proclamar o seu nome, a sua glória aqui na face da terra é a sua igreja. E nós sabemos que a igreja, biblicamente, não é um projeto humano. A igreja é um projeto divino. O Senhor Jesus disse em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as não prevalecerão contra ela. Então, biblicamente, a igreja que deve proclamar o evangelho na face da terra não é uma criação do romanismo, não é um produto do papado de Roma, mas a igreja é um projeto de Deus, é um projeto do Senhor Jesus, e a igreja tem o dever, a responsabilidade de tornar o nome de Deus, a glória de Deus, a existência de Deus conhecida em todo o mundo. Então a igreja, biblicamente, não foi instituída pelo Senhor Jesus para viver uma vida de ociosidade ou acomodada, mas a igreja está aqui na face da terra para ser o instrumento de proclamação do evangelho em todo o mundo. Por isso que em nossa aula anterior, nós concluímos a nossa aula trazendo esta verdade para os nossos ouvintes. Uma igreja que pertence ao Deus vivo, ela justifica
a sua razão de ser aqui na face da terra, quando essa igreja adora a Deus em espírito e em verdade, quando essa igreja desenvolve a sua salvação em santidade e quando essa igreja proclama, anuncia o evangelho que é o único meio de salvação para todo aquele que crê. Diante disso, eu quero dizer para os meus irmãos e amigos que, biblicamente, a igreja faz parte do plano salvífico de Deus aqui na face da terra para o evangelho a todo mundo, a todas as nações, a todas as etnias na face da terra. A igreja deve ser um instrumento de transformação, de restauração de vidas aqui na face da terra. E a igreja do Senhor Jesus, ela se torna um instrumento de transformação de vidas aqui na face da terra, quando essa igreja prega, proclama, anuncia o evangelho que é o único meio de salvação para todo aquele que crê. Por isso que nós estamos ressaltando neste curso bíblico uma igreja que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus não tem outro caminho a não ser adorar a Deus e praticar missões, anunciando o evangelho a toda língua, povo e nação. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a graça de Deus, a graça salvífica de Deus, deve ser compartilhada em todo o mundo. E esta graça é compartilhada quando a igreja obedece ao ID do Senhor Jesus, anunciando o evangelho a toda criatura. Uma igreja comprometida com Deus e as Escrituras é uma igreja consciente da urgência da obra missionária. Eu estava lendo um pensamento do missiólogo, eu achei muito interessante esse pensamento e eu trago para esta quarta aula para nossa reflexão. E disse o missiólogo: a importância que damos a missões mostra ou demonstra o quanto valorizamos a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Escute bem, a importância que damos ou tributamos a missões demonstra o quanto valorizamos a morte ou sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso que eu quero concluir esta quarta aula sobre missões, dizendo para os meus irmãos e amigos, a igreja que advoga pertencer ao Deus vivo, que não investe em missões, é uma igreja desobediente, é uma igreja rebelde, é uma igreja egoísta, né? Por quê? Porque nós recebemos esse tesouro, esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós recebemos este evangelho, que é o único meio de salvação para todo aquele que crê, não para guardarmos esta verdade dentro de quatro paredes, mas esta verdade, o evangelho, que é o único meio de salvação para todo aquele que crê, deve ser anunciado em todo o mundo. Então nós queremos concluir esta aula reiterando o que temos ensinado até então, que a igreja do Senhor Jesus, ela possui algumas tarefas aqui na face da terra. E as tarefas da igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra é adorar a Deus em espírito e em verdade, constituir um lugar de habitação para Deus, porque diz a Bíblia que a igreja é templo, morada, santuário do Espírito Santo. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus para dar testemunho da verdade. A igreja está aqui na face da terra para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus em todo o mundo. A igreja está aqui na face da terra para se edificar e também para praticar o que é disciplina, porque a pureza é fundamental para que a igreja tenha autoridade para proclamar o evangelho em todo o mundo. E a igreja, ela foi instituída pelo Senhor Jesus para agir como uma força restritiva contra a corrupção na face da terra. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim disse o Senhor Jesus: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus, né? Então nós iremos ficar por aqui e nós desejamos na próxima aula, na quinta aula, trazer aqui uma reflexão sobre a temática, biblicamente, o que é evangelizar e de que forma a igreja deve proclamar o evangelho a nível local, nacional e transculturalmente. O nosso muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.